Fico muito feliz que tenham gostado do livro e que tenham ficado com vontade de ler a segunda parte. Assim falou a serpente. Acho que os contos estão ao nível do primeiro volume, mas estão mais bem escritos. E provavelmente o melhor conto de todos do Tormenta é o que dá o nome ao segundo livro. Assim falou a serpente. Que se passa no Egito, Lisboa, mas depois Gibraltar, Malta, Alexandria, Cairo, deserto líbico. Pronto, fica aqui o teaser. Olha, como é que nasceu o nome do Deus das Moscas tem fome? Ora bem, isso é o nome de um conto. E o Deus das Moscas é um Deus muito antigo, que tem ligações a Baal, é um Deus que até é mencionado na Bíblia. E eu achei que podia ser perfeitamente a designação daquele monstro que aqueles aristocratas foram buscar algures a outra dimensão e que depois deu cabo da vida deles e que ficou alojado naquela casa perdida em Sintra durante décadas e décadas, até que o Tormenta foi lá matá-lo, pagando um preço elevado para isso. Portanto, o nome do conto, o nome do livro, vem dessa figura mítica, bíblica, um, com milénios já, e que realmente fez parte do imaginário dos povos do Médio Oriente ou assim, mas que ainda hoje se calhar foi-se transformando e ainda existe no imaginário com outros nomes, como é o caso do próprio Lamasto, o demónio que possui o Tormenta. Lamasto tem ligações a Lilith, que é a primeira mulher de Adão, e ainda hoje Lamasto existe com outros nomes, tendo sofrido transformações e batismos distintos em várias culturas e religiões. É curioso como essas coisas acontecem. Ora, o que é que eu espero que os leitores extraiam dos eventos e das personagens? Pá, um grande prazer, diversão, escapismo, que fiquem com vontade de ver isto numa banda desenhada, ver isto adaptado a uma série. Eu acho que estava uma série tão gira. Se isto tivesse sido escrito em inglês, e em vez de se passar em Lisboa, se passasse em Londres, epá, acho que uma Netflix, ou uma Apple, ou uma Amazon podiam fazer uma série com muita ação, mistério, um bocado de erotismo. Ahm, Portanto, o que é que eu quero que as pessoas sigam nisto? Epá, divirtam-se. É uma literatura de género, não é literatura highbrow. Não estou a escrever para o pessoal que quer ler Saramago ou vencedores de prémios Nobel. Estou a escrever para quem quer passar um bom bocado. É um nicho, porque é um nicho que gosta de literatura fantástica, que gosta de horror, que gosta de fantasia urbana, e ainda mais há uma grande Portugalidade nesta série de contos do Benjamin Tormenta. Portanto, é mesmo para um nicho muito restrito, o que tem vantagens, porque as pessoas quando gostam a sério. Epá, e tem desvantagens, porque passa ao lado dos gostos e dos interesses do grande público. A não ser que houvesse essa série da Netflix, aí sim tínhamos toda a gente a ler, mas é assim, o livro é escrito de forma muito descritiva e algo pesada, porque eu tentei reproduzir um bocadinho a escrita do século XIX, do Eça de Queiroz, por exemplo, que continua a ser o meu escritor de eleição. Obviamente que eu não consigo escrever como o Eça de Queiroz, nem que me esfolasse, mas posso me inspirar na escrita dele e posso plagiar passagens dele e copiar o máximo que consigo dele, mas tentando manter um ritmo e uma certa modernidade no discurso, tentando que isto esteja adaptado aos dias de hoje, para não ser uma escrita desajustada, não é? Ainda assim, não é para qualquer pessoa. Mas o que desejo, no fundo, é isso. Divirtam-se, fiquem com vontade de ler mais, acabem o primeiro volume, tenham vontade de ler o segundo. E procurem as referências e os piscares de olho a tudo aquilo que inspirou e que foi inspirando esta personagem, este mundo. Porquê é que eu considero as temáticas relevantes? Olha, eu não me levo muito a sério. Isto é um livro para te divertires. É um livro para passares um bom bocado. Quando vamos ver o Duna, do Denis Villeneuve, ou quando lemos o livro do Frank Herbert, há sempre mensagens, há sempre algo mais do que apenas a superfície. Portanto, eu acho que acontece o mesmo no Deus das Moscas. Mas no fundo eu quero que as pessoas se divirtam, não se levem muito a sério, nem a mim, nem à história, nem ao personagem. Agora, se há alguma mensagem subliminar e que alguns leitores já apontaram, e eu concordo, é: todos nós temos um lado negro. Todos nós combatemos diariamente com um lado negro que faz vir ao de cima o pior de nós.
defeitos, egoísmos, ciúmes, violência. Nós somos seres animalescos, temos ainda o cérebro primitivo, não é? Aquele cérebro, aquela parte do cérebro que chamam reptiliano, que afinal nós evoluímos de bichos sem intelecto e com instinto animalesco, e isso está lá dentro. Eu acho que a história do Tormento, a luta com o demónio dentro dele, é a luta de todos nós contra o nosso lado negro, e por vezes conseguimos amansar o lado negro, porque não nos orgulhamos dele, nem queremos que ele guie as nossas palavras e as nossas ações, e conseguimos amansar esse lado negro e pô-lo num canto. Outras vezes o lado negro veio ao de cima e dizemos coisas que não devíamos, fazemos coisas que não devíamos ter feito e tratamos as pessoas e arrependemos-nos depois. Depois há pessoas que estão absolutamente controladas pelo seu lado negro, não? Os sacanas, os filhos da mãe, os egoístas, outros são doentes da cabeça, narcisistas, psicopatas, não sei até que ponto é que têm culpa da doença e são pessoas absolutamente controladas por um lado negro. Mas essa luta do Tormenta contra o Lamasto, que quer sempre corrompê-lo, quer sempre que ele faça o profano e que mate e que torcide, e ao mesmo tempo o Tormenta precisa do Lamasto para conseguir destruir ameaças maiores do que o próprio Lamasto. Portanto, ele acaba por sacrificar a sanidade e a saúde dele e a paz dele para ajudar terceiros, para ajudar o mundo. Portanto, talvez haja essa mensagem subliminar do que é ser humano, do que é ter um lado negro que escondemos e um lado mais luminoso que exibimos. Como é que eu equilibro a apresentação dos personagens com a necessidade de criar uma narrativa acessível e cativante para os leitores de diferentes origens e perspectivas? Ora bem, fundamentalmente eu preocupo-me com a história. Quero contar uma boa história, com princípio, meio e fim, que te agarre logo e que te mantenha agarrado até ao fim. E depois encadeia essas histórias para que os vários contos formem uma espécie de um romance, em partes, em mosaicos, como diz o outro. A apresentação das personagens é fundamental. Nós temos que perceber quem é o Tormenta, não é? Quais são os seus segredos, o que é que o atormenta, de onde é que ele vem, que relação é que ele tem com o Raj, porque é que o Raj é tão fiel para com ele, porque é que o Raj é uma mãe e um irmão mais velho, quase um cão fiel. Como é que é a relação dele com a Felícia, aquela moça que tem uma casa de meninas, e o que é que ele fez por ela para haver aquela relação, o amor platónico deles. Portanto, a apresentação tem que ser pontilhada ao longo da narrativa. Todos os contos descobrimos mais um bocadinho sobre as personagens, mais um bocadinho dos segredos que elas ocultam, descobrimos mais um bocadinho da razão delas terem as relações que têm, as fidelidades que têm. O segundo volume dá muito enfoque a isso. Há uma grande exploração do Raj e porque é que ele tem a relação que tem com o Tormenta. Há uma grande exploração da relação do Tormenta com a Felícia Augusta, a tal menina, a tal dona das casas das meninas, da relação da Felícia com a pombinha dela, com a amante dela, a Salomé. Mas ainda há mais para revelar. O terceiro volume, acho que temos que saber o que é que aconteceu para o Raj dedicar a vida ao Tormenta. Tem que ser algo que, muito importante, não é? E o segundo volume acaba com um cliffhanger brutal, acho que era a forma até ideal de acabar a série do Tormenta, que acaba com um ponto de interrogação gigantesco, mas eu gostava de escrever um terceiro volume. Portanto, é assim, pôr a escrita com o estilo vitoriano, queirosiano, mas pontilhar com uma ação, movimento, emoção, mas pontilhar com a apresentação de personagens, desenvolvimento de personagens. Elas não estão iguais no final ao que estavam no início. E esse equilíbrio acho que depois cria uma narrativa interessante. Como é que vejo o meu trabalho dentro do panorama literário contemporâneo em Portugal e além? Existe alguma mensagem que gostaria que os seus leitores levassem consigo após ler o Deus das Moscas Têm Fome? Olha, eu escrevo para um nicho, que é a literatura fantástica, barra fantasia urbana, de horror, ou seja, é mesmo o nicho do nicho. Portanto, eu acho que os meus livros não têm paralelo. Eu não estou a dizer que são melhores, estou a dizer que não há nada igual. Se eu escrevesse uma literatura romântica,
de qualidade. Epá, posso dizer que há mais de 200 autores em Portugal a escreverem literatura romântica, há mais uma catrafada deles a escreverem thrillers, há toneladas deles a escreverem romance histórico, há muitos a escrever literatura contemporânea. Em Portugal temos um rol de escritores que vivem a plagiar o Saramago, ou a tentar ser saramaguinhos pequeninos também, com cambalhotas estilísticas, e ou escrevem em minúsculos, ou não põem vírgulas, porque tentam macaquear o estilo do Saramago, e coitados, ficam sempre a anos-luz, e daqui a 20 anos já ninguém os vai ler. Provavelmente a mim também ninguém vai ler daqui a 20 anos. Mas pronto, eu escrevo o que gosto, e o que gosto de ler. E se o Tormenta tivesse sido escrito por outra pessoa, eu comprava e eu lia porque eu gosto. Eu escrevo fundamentalmente para mim, sabendo que depois há 1.000, 1.500 pessoas como eu no país que também vão gostar da leitura. Agora, o meu papel na literatura nacional é ínfimo. Acho que dentro do género do fantástico é importante, porque realmente não há uma grande tradição de escritores de fantástico. Os que há, epá, muitas vezes o trabalho não é o melhor, há muito amadorismo, há muita falta de conhecimento do mercado, e portanto escrevem-se coisas que já foram escritas 1000 vezes, não há originalidade, ou tenta-se papaguear um bocadinho o que fazem nos Estados Unidos, e portanto escreve-se coisas parecidas ao que se escreve lá fora, mas inferiores, porque depois há menos experiência, há menos know-how. Portanto, eu escrevo sempre com livros de uma grande Portugalidade. Não faz sentido eu escrever contos passados no estrangeiro, com personagens americanas ou inglesas. Para isso já existem os americanos e os ingleses que escrevem milhares de livros por ano. O Tormento é português, vive na Lisboa queirosiana. A história de Portugal está completamente misturada na trama. Tens ali referências às colónias, tens referências ao terremoto de Lisboa. Mesmo o Lisboa Noir, que escrevi, foi o último livro que publiquei, é uma Lisboa alternativa depois da Guerra Civil entre Miguel e Pedro ter terminado com a vitória de Dom Miguel. Portanto, eu tento sempre que haja uma grande Portugalidade, porque eu sei que mais ninguém no mundo vai escrever este livro. E como em Portugal a tradição é curta, há poucos escritores e há poucos leitores, portanto é muito pouco provável que encontres um livro igual ao meu ou vagamente parecido. Pá, isso já não acontece se eu escrever um thriller. Isso já não acontece se o Benjamin Tormenta fosse inglês e vivesse em Londres. E as descrições fossem no voeiro de londrino, e ele fosse atrás do Jack the Ripper. Pronto, isso já foi tudo escrito. Portanto, eu tento ser original, tento oferecer algo diferente. E estes livros são uma carta de amor a Lisboa, são uma carta de amor a Essa de Queiroz, e são uma carta de amor à nossa história, não é? Mais recente, oitocentista, mas com toquezinhos que vão lá atrás também.